Ok, meus irmãos. Então, nós estamos vendo a respeito da história da música, certo? E essa é a segunda parte do nosso estudo. E eu gostaria de fazer uma rápida. Rememorar rapidamente o que nós vimos na aula passada. Não vou passar por tudo, porque não tem como, né? Mas eu vou só citar os aspectos da igreja e mostrar onde a gente esteve, certo? Nós basicamente olhamos alguns motivos do porquê estudar, né? Um dos principais é porque Deus deseja que cantemos, e olhamos algumas passagens das Escrituras, e também porque a música ela expressa as afeições daquela época, e é uma herança que nós possuímos, né? Então temos aí mais dois motivos para a gente ver. Temos uma história de 2000 anos de igreja e uma história onde a igreja cantou. E essa música passou para nós, chegou até nós, então temos que fazer algo com essa herança. Então conhecê-la é importante, né? É algo de valor para nós, afinal, homens piedosos, mulheres piedosas comporam bastante música. Então é legal a gente conhecer um pouco a respeito disso. E também entender como era a devoção, a forma como eles adoravam ali em sua época. E nós estamos andando em um panorama basicamente de 5 períodos, né? A igreja nos primórdios, que são os 4 primeiros séculos, o medievo, que é medieval, né? Que aí já anda 1000 séculos, do século 5 ao século 14, nós já observamos isso, e os restantes é o que nós vamos estar observando hoje, ok? Se Deus quiser, né? E na igreja nos primórdios, vimos algumas características em si, e quando a gente olhou a respeito da música da igreja, nós vemos que há pouco material a respeito disso, mas há algumas referências a alguns instrumentos. O que se percebe era que se cantava mais passagens bíblicas, né? Filipenses 2, do 5 ao 11, ao que parece, era um hino cantado entre eles, é uma sugestão que alguns comentaristas vão colocar, certo? Mas do século 3 ao 4, o que surge na tradição patrística, por assim dizer, os primeiros teólogos, né, os primeiros pastores que escreveram, quando a gente vê alguns materiais a respeito disso, nós vemos que houve uma proibição para o uso do instrumento, porque nos 2 primeiros séculos a igreja era bastante perseguida. Então, raramente se usavam instrumentos para adorar a Deus, né? Era algo secreto, alguns tinham que se esconder em catacumbas para poder cantar. Então, por conta de já não ter esse costume, e quando eles olhavam para o lado, como por exemplo a cultura grega, e os instrumentos sendo usados em coisas de cultos pagãos, né, para fazer rituais, magias, coisas desse tipo, ou em locais ruins, como os teatros, as arenas, onde muitos cristãos foram martirizados, e como a tradição cristã na época estava de luto, a tradição judaica na época estava de luto devido à destruição do templo, então eles não tinham um referencial do uso de instrumentos, né? Então esses irmãos concluíram que o melhor era não usar instrumentos. Então foi marcado por isso, a proibição do uso do instrumento. E isso vai marcar muito forte a igreja durante muitos séculos, certo? E no medievo, essa cultura continuou, mas ela foi um pouco canonizada, por assim dizer, por Gregório, que era um papa ali do século 7, onde diz ele que recebeu uma revelação do Espírito Santo e disse que o estilo do canto cantochão, ou no caso gregoriano, era o tipo de canto que era celeste, né? Que era iluminado, por assim dizer, era o que Deus queria que deveria cantar. Então foi de poucos instrumentos para apenas um estilo musical, que agora era cantado. E muitas coisas foram ainda mais, como é que eu posso dizer, peneirada. Antes a igreja participava dos cantos, mas agora só o clero poderia cantar, e agora só em latim. E com pouco uso de polifania, né? Ou seja, vários tipos de melodia. A gente vai entender isso quando chegar mais à frente. E muito melismático, que é muito uma palavra sendo cantada várias vezes, certo? Quem já botou no YouTube, depois pode colocar o canto gregoriano, vai ver como é que ele funciona, né? Pelo menos ele fica muito tempo ali em uma só sílaba, né? Isso seria o melismático, certo? Aqui tinha um exemplo, né? Kyrie eleison, Senhor, tende misericórdia. Geralmente esses eram os temas cantados, né? Pedidos de perdão a Deus.
E aí nós chegamos na nossa aula de hoje, que é a igreja na reforma. Antes de entrar na reforma, deixe-me só salientar uma coisa a respeito do latim, né? O latim ele foi tido como essa linguagem especial, né? A igreja só cantava nessa tonalidade, passou a ser só o clero, só os padres, monges, né, que cantavam, então as mulheres também foram excluídas, isso foi um aspecto bem negativo, certo? Mas o latim acabou caracterizando-se como uma língua universal e erudita, né? Então, na época em que nós vemos aqui a reforma, o principal idioma de algumas comunicações era o latim. Então, coisas acadêmicas, por exemplo, era em latim, né? O que seria hoje em inglês, por assim dizer, a linguagem universal, naquela época era o latim, ok? Então, voltando aqui, né? Características da época da reforma. Nós vamos ver vários aspectos históricos. Um deles vai ser a descoberta das Américas. Isso vai revolucionar o mundo, certo? Basicamente, o que Portugal conquistou na parte naval ali foi algo esplendoroso, né? Descobriram todo um novo continente e aí a Europa se voltou para esse novo continente. Então isso mudou muito a dinâmica histórica da história. Também houve o período da Renascença, que foi um retorno às artes clássicas, vindo ali da Grécia. Então a pesquisa a respeito do grego, das artes e tudo mais, foi algo que floresceu bastante no mundo europeu e no mundo cristão, por assim dizer. E houve o próprio advento da reforma, né, onde a autoridade papal foi questionada e a autoridade da Bíblia foi levada ao seu status que ela sempre deveria ter, né, como a norma de regra e prática de toda a igreja, que ela que deve ditar as coisas e não um certo grupo religioso. E decorrente disso, houve muitas guerras religiosas e também houve a questão da escravidão dos africanos, né, que foi uma forma bem diferente, visto que precisavam de pessoas para trabalhar na América. Então sempre houve escravidão, mas nunca no nível que houve durante essa época, que vai perpassar até mesmo a próxima época, né? Então foi algo realmente muito impactante. Esse é um panorama bem rápido desse período da história. Veja que foi um período bem conturbado, né? Muitas mudanças, muitas novidades, muitas coisas acontecendo. E em relação à igreja, certo? O que houve ali? Houve os movimentos da reforma, marcado principalmente pelos luteranos, que veio de Lutero, principalmente Alemanha ou Prússia, né, por assim dizer, a região onde aconteceu com maior força. Os calvinistas também surgiram ali. Tiveram os huguenotes, que seriam os calvinistas franceses, que foram duramente perseguidos. Tiveram os puritanos, que seriam os calvinistas ingleses. Os anabatistas, que era um grupo mais radical. Na verdade, os anabatistas eram vários grupos. Os pietistas, um pouco mais à frente, como se fosse uma renovação dos luteranos, preocupado mais com a piedade, né? E muitos outros. Aqui são só alguns nomes para a gente entender. Na igreja também surgiu a contra-reforma por parte dos católicos, porque eles precisaram se organizar para entender essas reformas que estavam tendo, esses vários grupos, e tomar uma posição a respeito disso. Então eles tiveram que levar em consideração algumas coisas que Lutero disse, né? Antes eles só queriam que Lutero se calasse, ele não se calou. Mas depois eles levaram em consideração algumas coisas, condenaram outras e modificaram um pouco a forma também do culto, mas não muito, né? Mais à frente somente que vai ter essa mudança dentro do catolicismo. Teve a evangelização na América, o norte marcado mais pelo protestantismo, o sul mais pelo catolicismo. E também houve o culto e traduções bíblicas protestantes no vernáculo. Aqui vai ser uma mudança muito importante na característica da cultura da igreja, porque antes tudo era em latim, né? A missa que era realizada era em latim, os cantos eram em latim, tudo era em latim. O latim era a linguagem sacra, por assim dizer, sagrada. Mas quando o protestantismo surge, ele entende que a Bíblia é a maior autoridade. E por ela ser a maior autoridade, todo mundo precisa entendê-la.
Então o esforço de Lutero, de Calvino e de tantos outros que vêm após eles vai ser de traduzir a Bíblia e realizar os cultos na linguagem do povo. É isso que significa o vernáculo, certo? Vai ser na linguagem daquele povo. Vai ser em alemão, vai ser em francês, vai ser em holandês, né, em sueco, para que as pessoas entendam o que está sendo dito e ali realmente possam aprender a doutrina, ok? Então esse vai ser uma mudança e isso vai refletir na música também, como nós vamos ver adiante. Vai ter o início das denominações protestantes históricas, que são os luteranos, os presbiterianos, os congregacionais, os batistas e os anglicanos, né? E outros, certo? Esses são os que eu mais consegui identificar. Então perceba que esse foi um período de mudança muito grande na igreja, onde o status quo no Ocidente, que era marcado pelo catolicismo, né? Lembra que no Oriente havia a igreja ortodoxa, certo? Mas nesse Ocidente da Europa houve essa mudança muito drástica, né? A autoridade do Papa foi colocada em xeque, a Bíblia foi colocada em seu devido lugar. E aí esses vários movimentos surgem e se organizam, trazendo então uma centralidade bíblica para a igreja, né, e trazendo de volta a participação do povo leigo dos cultos a Deus de uma forma mais ativa, porque agora eles entendiam o que estava sendo dito em suas línguas, eles conseguiram ter um material na sua linguagem, muitos começaram a ser educados, né? Lutero vai ser um dos grandes precursores do próprio idioma alemão, porque não era um idioma que você tinha material. Ele foi um dos grandes contribuintes para isso, da linguagem alemã e da educação, porque por meio dele, depois de Felipe Melanchthon, foi que se instituiu as escolas públicas, por exemplo, né? Veja só que interessante. Então essa ideia de escola para todos veio de nós protestantes, é um legado nosso, né? É algo muito importante para nós, porque se as pessoas não aprendem a ler, como é que elas vão entender as escrituras, não é? Essa era o pensamento desses irmãos. Então tudo isso vai sendo feito para que o cristão comum possa fazer parte da igreja com maior robustez, ok? Então isso é voltado para nós, enquanto no catolicismo era algo mais centralizado no clero, e isso passa para nós, né? E aí os movimentos vão se organizando em suas respectivas denominações, com suas doutrinas, com suas divergências e convergências, né? E por fim, vamos então para a música. Falado nisso, o que aconteceu na música a respeito da cultura em geral, certo? Antes de olhar para a igreja, na cultura, o que houve na música? Houve vários movimentos. O primeiro dele foi a música renascentista. Assim como se voltaram para as coisas clássicas, como a arquitetura, a escultura, a filosofia, né? O grego foi voltado para cá, também renasceu, floresceu o estudo do grego. Também a música teve o seu renovo. Então começou esse movimento renascentista que trazia uma erudição na música, mas não somente aplicada à igreja, né? Querendo trazer uma maior complexidade musical. E logo após vai vir a música barroco, marcado por muitas pessoas, como Lully, Handel, Vivaldi, Bach, né, que é esse que está aí na fotinha tocando o órgão, certo? Esse instrumento que ele está aí sentado é um órgão, né? O órgão é bem interessante porque ele tem várias fileiras. Ele tem a fileira de cima, aqui de baixo e aqui também nos pés, ó. Essas estruturas de madeira também são tocadas, são teclas. E aqui tem as chaves que faz toda uma mudança lá de som nas flautas e tudo mais, né? É um instrumento grandiosíssimo, por assim dizer. E essa música barroca que vai caracterizar essa mudança. Então, quando a gente pensa em Lutero, nós estamos falando de música mais renascentista. Quando nós pensamos em Bach, que era um protestante, era um luterano, nós temos a música barroca. Bach, ele vai ser considerado o pai da música. Vai ser considerado o pai da música porque ele desenvolve muito a música, né? Quando a gente pensa em música clássica, geralmente a gente coloca tudo dentro do mesmo saco, né? Então a gente pensa que os outros que a gente vai ver mais à frente, dos outros movimentos, também é música clássica. Mas há diferença, existe a música clássica, existe a barroca, existe a romântica, que vem depois da clássica, ok? A barroca ela é mais caracterizada por floreios, né? Ela é bem musicada, bem floreada, há muitas
melodias, várias vozes. A gente vai ver esse exemplo com uma música de Bach daqui a pouco. Também há uma renovação nos instrumentos. Então é aqui que vai surgir o alaúde, a flauta doce, né? A viola de gamba, que seria um percussor do violoncelo, o violino, o órgão nesse tamanho aí que aparece Bach tocando na foto, né? E outros instrumentos, o cravo, o clavicorde, que não existe mais, né? O cravo era o percussor do... Tanto o cravo como o clavicorde, eles seriam percussores do piano, por assim dizer, com muitas aspas, certo? A viola, né, que seria o violino um pouco maior, a flauta transversal primitiva, o boé e fagote. Então, todos esses instrumentos surgem, que seriam os instrumentos mais clássicos da música que a gente vê hoje, né? Alguns já estão mais obsoletos, mas outros continuam aí. Um outro aspecto interessante da música na cultura foi a ideia da teoria dos afetos, certo? E isso foi muito permeado por Bach também. Ele acreditava nessa teoria e ele aplicava isso nos seus estudos. Como assim? A ideia é que a música, em algum nível, afeta os seus afetos. Então, existem músicas que são mais alegres, existem músicas que são mais introspectivas. E conforme você vai usando aquelas músicas, você manipula, por assim dizer, as emoções, né? Que um lado está correto, mas um outro problema que surgiu da teoria dos afetos é que às vezes havia certas notas ou combinações que você não poderia fazer, porque era algo muito tenebroso, né? É como se o diabo morasse naquela nota, entende? Então tinha um pouco desse misticismo aí, que trouxe também um pouco de complicação dentro do desenvolvimento da cultura. É óbvio que o diabo não está em uma nota musical, né? Mas às vezes ela era tão tensa, essa nota, né? Que o pessoal olhava assim para ela com grande temor. Os que defendiam essa teoria. Em outros aspectos, ela foi muito boa, porque quando Bach compunha, quando outros compunham, eles pensavam nisso, na estética por trás da letra. Se eu estou dizendo uma coisa alegre, então eu vou dizer isso de alguma forma. Se eu quero gerar um certo sentimento, eu vou colocar essa certa estrutura, né? Então isso foi muito importante para que saísse de um equilíbrio, de uma coisa muito monótona, né? Muito ali bem marcada, para algo mais complexo, que é justamente essa ideia da música barroca, né? Que é algo bem floreado, muito rico, bem complexo mesmo, algo assim grandioso. E na igreja, como foi que houve, né? Nós tivemos vários movimentos que marcaram a expressão musical. Os principais foi o movimento luterano, o próprio Lutero, né? Ele trouxe a música para o vernáculo, para a linguagem do povo, certo? Ele retoma os instrumentos para ser usados no louvor a Deus. Ele busca a educação popular, ele busca fazer adaptações de letras e músicas que havia na época ali, para que os irmãos pudessem louvar a Deus. Ele prepara compositores e também realiza composições musicais. Há uma frase de Lutero que ele disse que todo pastor deveria ser um músico, né? Assim, de tão importante que ele via essa área da música, porque fazia parte da vida do culto. Então, assim como um pastor deveria saber cantar, para Lutero, o pastor também deveria saber, assim como o pastor deveria saber pregar, né, a palavra de Deus, para Lutero, o pastor também deveria saber cantar, compor música, ensinar música, né? Claro que já é um exagero da parte de Lutero, mas é interessante a preocupação dele com o culto a Deus e trazendo essa riqueza de volta para a igreja, que era algo que tinha se perdido. As mulheres, por exemplo, aqui vão voltar a cantar. Antes de Lutero não se cantava, né? Quase 500 anos, não, quase 1000 anos sem as mulheres cantarem, por assim dizer. Nas missas, nos cultos, nas reuniões dos cristãos, só o clero cantava. Então veja a mudança drástica que Lutero provocou, né? Alguns comentaristas mais católicos vão dizer que a música de Lutero fez mais estrago do que os seus escritos, para ver o quão forte atingiu o povo essa questão musical, né? Porque realmente mexe com os nossos afetos. Já os calvinistas, eles foram para um outro extremo, certo? Eles continuavam não usando instrumentos e eles não buscaram fazer adaptações de letras ou algo do tipo, mas eles buscaram metrificar os salmos, o livro de salmos. Por quê? Se eles entendiam o quê? Que a Bíblia deve ser priorizada. Então, se vamos cantar algo, que seja os livros
da Bíblia que foi feito para ser cantado, no caso dos Salmos. Então o esforço deles era para isso, para metrificar os Salmos, para que as pessoas decorassem a Bíblia e cantassem a Bíblia. Só que dessa forma um pouco mais engessada, né? Não tinha toda essa riqueza musical como Lutero, mas os calvinistas eles tiveram mais essa questão de musificar a Bíblia, metrificar a Bíblia, certo? Por quê? Porque eles tinham muita preciosidade com as escrituras, né? Então eles se apegavam a essa questão. Então a gente tem dois exemplos, né? Lutero bem mais aberto, trazendo muita renovação, né? Aproveitando do movimento cultural, e os calvinistas se focalizando exclusivamente nas escrituras. Foi um movimento que aconteceu na Reforma, certo? Agora, claro, os calvinistas também todos cantavam, né? Inclusive as mulheres. A ideia é que todos cantassem os salmos e decorassem os salmos, que é muito bom, né? Já imaginou cantar as escrituras? Isso é bom, isso é muito bom. Depois dessas reformas mais iniciais, nós vemos mais à frente o surgimento do pietismo, que é a época de Bach, da música barroca que eu falei, né? E no pietismo surge a preocupação com a espiritualidade e com a moral. Ou seja, quando houve a reforma, muitas das preocupações eram estritamente teológicas e muito importantes, né? A doutrina da salvação, a doutrina das escrituras, eram doutrinas que estavam em xeque, a doutrina do pecado, né? Entender essas coisas bem era muitíssimo importante para a saúde da igreja, mas muitos ficaram só presos nisso e não se preocupavam mais com a espiritualidade ou com a moral em si, com a prática da vida cristã, com a piedade aplicada. E é isso, vão surgir os pietistas olhando mais para esse aspecto da espiritualidade, da moral, e isso vai também carregar o renovo da cultura barroca que estava surgindo. E Bach, dentro desse movimento, ele vai produzir então essa música mais tonal, certo? Que seria uma música mais afinada, por assim dizer, bem escrita, né? Que possa se adaptar para várias alturas, para vários tipos de voz. Ele vai ser um grande escritor musical, por assim dizer. A obra dele é vastíssima, né? E é interessante que Bach, em suas partituras, ele sempre colocava lá no começo algumas siglas que dizia Jeová me ajuda, e no final ele escrevia SDG, né? O quinto pilar da reforma protestante, que é somente a Deus a glória. Então é como se ele fosse começar um trabalho novo e dizia, Senhor me ajuda, e no final, somente a ti a glória, Senhor, né? Essa era uma característica muito piedosa, muito pietista, por assim dizer, do próprio Bach. E o Bach, ele escreveu coisas para coro e coral. Hoje em música, essas duas palavras significam a mesma coisa, mas em Bach tinha uma diferença muito interessante. Existia um grupo que era mais especializado, por exemplo, que sabia cantar, sabia fazer as divisões de vozes e tudo mais. Esse seria então o coro que eles iam cantar, mas também dentro da mesma música existia canções que era parte das canções que deveria ser feito para o coral, para todos ali presentes naquele evento cantarem. Então, olha só que interessante, né? Bach, ele sempre trabalhou para as igrejas, certo? E ele fez isso, trouxe uma riqueza musical enorme para dentro da igreja, preocupando com uma música bem especializada, mas que ainda assim a igreja participasse desses momentos. Isso é algo que me toca bastante de Bach, né? A grande maioria das músicas dele são músicas religiosas, certo? Mas algumas já são de algum outro tema, né? Tem uma música que é engraçada que ele escreve que é sobre o café. Veja só, né? Bach gostava bastante de café e escreveu uma música sobre o café, né? É uma música bem engraçada, inclusive. E também houve o puritanismo, que foi um calvinismo mais plural, que não foi tão engessado no calvinismo ali de Calvino, mas que trouxe essa teologia calvinista, tentando purificar a teologia da Inglaterra, que era bastante anglicana, que bebia muito das coisas do catolicismo, né? Foi uma reforma não tão reformada assim, por assim dizer. Então os calvinistas ali do movimento puritano, de onde vêm os batistas, os presbiterianos e outros, eles ficaram nesse meio caminho, certo? Entre Bach, por assim dizer, né? E entre os calvinistas que só cantavam salmos metrificados, né? Tanto que em grupos mais tradicionais, bem tradicionais, ainda há uma discussão, né? Será que se deve usar instrumento? Então alguns defendem que deve ser só música a capela, certo? Outros vão dizer não, tem que cantar só os salmos.
Então tem ainda hoje, existe alguns movimentos assim, né? Mas esse calvinismo mais plural já é mais aberto às questões musicais, até mesmo bebendo bastante dessa influência de Lutero. E aqui eu trouxe dois exemplos de música para que a gente possa ouvir e experimentar, certo? Essa primeira partitura é a respeito da música de Lutero, é uma música mais renascentista, por assim dizer. E aí eu vou deixar tocando um pouco e depois comentar, e a mesma coisa da outra, né? E essa aqui já é uma música de Bach, certo? Ao pé da manjedoura estou, uma música mais barroca. Deixa eu só ver se teve alguma pergunta aqui, que meu chat acabou não me avisando. A Daisy fez uma pergunta, olha só. Ela disse, mas os calvinistas usavam instrumentos? Pois é, se a gente for pensar lá de Calvino, eles não usavam. Agora, se a gente for pensar um movimento puritano, então entende-se que sim, eles começavam a usar instrumentos, né? Tanto que o movimento logo após ele, que a gente vai ver mais à frente, foram um dos grandes responsáveis de produzir os hinos que nós temos como os hinos clássicos, né? São os hinos anglo-saxões, por assim dizer, dos ingleses, tá bom? Então eu entendo que sim, os calvinistas puritanos, por assim dizer, eles tendiam a usar mais instrumentos, mas os calvinistas mais antigos ali da época de Calvino, né, principalmente nesse começo da Reforma, não usavam de forma alguma instrumentos. Eles só usavam coisas que eles viam explicitamente na Bíblia para ser usado, né? Então, como na Bíblia não tinha necessariamente um instrumento em si sendo usado, então eles não queriam usar um instrumento. Que é engraçado, porque nos Salmos fala que várias músicas eram para ser por meio de instrumentos, né? Mas eles não usavam, certo? De forma alguma. Então, eles metrificavam salmos, cantavam salmos a capela, mas não usavam instrumentos. Ok, vamos então para a música aqui, Cristãos Alegres Jubilai, de Lutero, certo? Perceba que é uma música de 10 estrofes. Pastor, Opa, diga. posso fazer uma pergunta? Pode sim, sem problemas. Nessa época já havia essa dicotomia de música secular, música sacra, sagrada, Aham. nacional, ou não? A música ela era feita só, e assim, como é que se encaixa essa história, como é que se encaixa a música secular, como é que se dava a música secular? Pronto. Ok. Essa divisão mais forte entre música sagrada, né, música sacra e música profana, que é a música secular, profano significa a mesma coisa que secular, certo? Hoje não é algo assim pecaminoso, né? Que hoje profano é isso, né? Pecaminoso. Mas naquela época era usado como algo mais secular, que seria a linguagem mais atual nossa. Essa divisão ela acontece no medievo, certo? Na ascensão do catolicismo e na sua consolidação, com o Papa Gregório, que diz que recebeu uma revelação do Espírito Santo, que marcou um determinado estilo musical, que é o canto-chão, que depois foi chamado de canto gregoriano, né, em referência ao próprio Papa, como canto celestial, por assim dizer, o canto que Deus aceita, né? Então aí foi onde houve essa principal divisão. Mas essa divisão ela vem ocorrendo desde os primórdios da igreja. Também a gente viu na igreja primitiva que a separação dos cristãos ali no século 3 e 4, com a proibição de instrumentos, né, foram coisas também já marcadas por essa cultura. Aí para tu perceber isso, teria que ver a última aula que eu postei, a primeira aula, onde a gente explora um pouco sobre essas duas épocas, certo? Mas hoje, pensando mais atualmente, nas discussões mais atuais, isso vai vir mais dos outros movimentos que a gente vai ver mais adiante. Aqui isso estava sendo levado em conta, mas a preocupação era um pouco mais teológica, né? Lutero não teve nenhum problema em usar da música renascentista, né, e adaptar para cantar e uso dos instrumentos. Já Calvino e os seus seguidores já viram um certo problema. Eles queriam priorizar as escrituras, por assim dizer. Então eles não queriam trazer essas coisas para não misturar ou ter confusão, né? Eles não viam como coerente, porque tudo que não estava nas escrituras eles queriam excluir. Então veja assim outros aspectos artísticos, né? Lutero ele não tinha problema com as imagens,
por exemplo. Ele tinha um problema com a idolatria, né? Então, os crucifixos luteranos, eles continuam com o Cristo ali exposto, né, pendurado no madeiro, entende? Eles não têm nenhum problema com isso. Já o Calvino e os seguidores de Calvino, principalmente Zwinglio, né, eles foram iconoclastas. Eles quebravam esses ídolos, esses ícones. Então era algo mais esterilizado, por assim dizer. Isso vem muito do choque mesmo, né, da teologia. Como eles não queriam ter nenhuma influência assim negativa, então eles se privaram mais. Ok? Então tudo isso, na verdade, essa discussão, ela vem desde os primórdios, que vai sendo formado ao longo da cultura cristã em geral, entre aspas, por assim dizer, né, conforme o cristão foi interagindo com a cultura. E até hoje, né, nós temos essa discussão. Mas essa discussão mais atual nossa vai surgir um pouco mais à frente. Não sei se eu consegui te responder. Ficou alguma dúvida a respeito disso? Não, ficou legal. Show. Ótimo. A Maria Coutinho perguntou onde que eu postei. Eu postei no YouTube, certo? No meu canal. Se você for no Instagram da Igreja Batista Filipenses, tem um linkzinho lá. Você aperta, vai para uma página e lá tem lá, canal no YouTube. Aí você aperta e vai ser direcionado para o canal no YouTube e está lá a gravação da primeira aula, certo? O ruim é que não deu para gravar as músicas tocadas, né? Mas elas estão no YouTube. Eu falo o nome delas e aí você pode procurar no YouTube, que foi de lá que eu peguei. Inclusive essas daqui também. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ouvir uma música renascentista, por assim dizer, né? Desse período da Renascença, do punho do próprio Lutero. Uma música de 10 estrofes. Não vou tocar tudo, né? Porque são 10 estrofes. Mas eu quero que você perceba um pouco dessa mudança musical. Ok? Vamos lá. Belo, né? Essa música é de uma teologia riquíssima, enfatizando muito Cristo, porque era o retorno, né? Lembra dos pilares da reforma, sola escritura, somente a escritura, solos Cristo, né? Que é a grande ênfase aí, somente Cristo. Então, a obra de Cristo foi muito enfatizada. E aqui, muitos aspectos de beleza. Instrumentos sendo usados, a voz feminina, perceberam? Cantando também, né? Então, não era somente homens, mas as mulheres também voltaram a cantar ao Senhor aqui em um culto público, né? Então isso é uma característica bem marcante, bem doutrinário, né? Bem sereno, realmente para enfatizar essas questões. Esse próximo hino aqui, isso são do hinário luterano, certo? Nos nossos hinários normalmente não tem essas músicas, né? Porque a nossa tradição é mais anglo-saxã, é mais inglesa. A gente já vai chegar lá, se Deus quiser, né? Então aqui já é uma música escrita por Bach. A letra não foi de Bach, mas a melodia é de Bach. E aqui eu queria que você tentasse perceber a complexidade, por assim dizer, do barroco, né? Muitos floreios, muitas vozes cantando em diferentes tons. Uma música mais complexa em relação à música renascentista, a música de Lutero. Então vamos lá, ao pé da manjedoura.
Eita, forte, né? Perceba aí várias diferentes melodias. Melodias é uma linha musical. Então o homem estava cantando ali embaixo, mais grave, né? Tinha uma mulher mais em cima, tinha uma outra mulher cantando, várias vozes cantando diferentes notas, mas trazendo a mesma mensagem. Essa é a ideia da complexidade do barroco. Então quem é acostumado com coral, né, já sabe isso, as divisões de vozes. Então é aqui no barroco que isso vai se estabelecer com maior força, certo? Não é à toa que Bach é o pai da música, né? Ele que fez esse trabalho fenomenal, né? Grandioso. Então veja que a música se tornou mais rica e a expressão musical na igreja também se tornou mais rica também. Então coral vem aí muito do trabalho de Lutero, de Bach, né? Bach trouxe esse trabalho bastante para nós, ok? Bem, indo então para a próxima era, a igreja na evangelização, né? Que são aí os séculos XVIII ao século XIX, é quando vai o evangelho finalmente chegar aqui nas Américas, chegar aqui em Fortaleza. Essa aí é a foto da primeira igreja daqui de Fortaleza, que é a igreja presbiteriana lá do centro, né? Então ele chegou aí no século XIX aqui, certo? Aí tem uma fotinha antiga deles. Características dessa época. Surge Napoleão, né? Ali no meio dos franceses, faz grande mudança, faz o rei de Portugal fugir aqui para o Brasil e a gente se torna um império. Então ele traz uma característica, uma mudança muito forte. Outra mudança foi a Revolução Industrial, então muitas máquinas, produção em massa surge, né? Muitos trabalhos surgem ali, trabalhos até exaustivos. E aí tem a reação a essa reforma, que vai ser o Karl Marx e o sindicalismo, né? Em uma certa resposta e tentando equilibrar, e alguma ideia sociológica diferente da que surgiu com a Revolução Industrial. E o Império no Brasil também é uma outra marca bem importante, né? Napoleão praticamente fez o Brasil ser levado ao Império ao fazer o rei de Portugal fugir para cá. Teve também a abolição da escravidão, que era a marca da época anterior, né? Com o descobrimento das Américas, precisavam de trabalhadores ali, então se pegavam muitos escravos da África. E esse próximo movimento, com esses surgimentos dos direitos trabalhistas e tudo mais, e a própria reflexão de quem é o negro, né? À luz até mesmo da influência teológica, mostrando que o negro também é uma criatura de Deus, assim como o branco, né? Somos todos descendentes de Adão. Então surge a abolição da escravidão, aí no comecinho do século XIX. Em 1803, a Dinamarca vai ser o primeiro a abolir. Lembrando, a Dinamarca era um país protestante. E em 1888, por último, a gente, né, o Brasil, que era um país majoritariamente católico, né? Então veja aí um certo disparate que houve. Claro que existem mil e umas discussões, mas só quis pontuar isso, ok? Porque muitas vezes se olham para os protestantes com preconceito, né, contra o negro, que é um certo absurdo essa ideia. Mas o primeiro país a abolir a escravidão foi a Dinamarca, que era um país protestante, né? Então não faz sentido essa associação de preconceito dentro do protestantismo. Óbvio que tem, porque pessoas são pecadoras, mas em termos teológicos não faz o menor sentido, né? O apoio à escravidão a algo tão vil. Outra característica, agora pensando na igreja. Então esse é um movimento onde grandes nomes vão surgir, como John Wesley, que vai ser um avivacionista na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? E o precursor do metodismo, que vai ser um outro movimento que vai surgir. Ele foi aquele que caracterizou aquela questão de evangelismo, de pregar ao público, né, nas praças, enquanto as pessoas iam para o trabalho. Então ele ficava em cima de um palanquezinho e pregando, depois pegava seu cavalo, ia para outra cidade e ficava pregando, certo? Então John Wesley marcou muito isso. O Jonathan Edwards também, acompanhando os movimentos missionários, vai pregar aos índios norte-americanos, né? Também é um outro grande nome aí da teologia, da história da igreja. E também o surgimento de muitas heresias modernas, como o unicismo, que entende que não existe a trindade, na verdade só existe um único Deus, que se manifesta como Pai, como Jesus, como Filho. Surge o liberalismo teológico, né? A ideia de que a Bíblia é apenas um conto didático, mas aquelas coisas, os milagres não aconteceram de verdade. Vai surgir o Adventismo, as Testemunhas de Jeová e o Mormonismo, que são outros movimentos
sectários que modificam a doutrina da salvação, principalmente, né, e a doutrina da revelação. Também vai ter a publicação da primeira Bíblia em português em Londres. Então, finalmente, nós portugueses recebemos a nossa Bíblia em nosso idioma, pelo menos a publicação dela, né, em 1819. Foi feito por João Ferreira de Almeida, que era um missionário nas colônias portuguesas da Ásia, certo? Então, João Ferreira de Almeida era um missionário ali naquela região, e ele trabalhou arduamente em traduzir a Bíblia. Parece que ele não conseguiu traduzir tudo, e depois completaram, e aí, finalmente, nessa data, publicaram, né? E, quase no final do século XIX, surge a primeira igreja protestante aqui em Fortaleza, que é aquela igreja presbiteriana da foto, né? Então perceba como houve um grande movimento histórico até finalmente o evangelho chegar à nossa terrinha aqui, chegar pelo Nordeste, né? Ok, e agora quando a gente pensa em música, o que aconteceu na música? Vai ter dois grandes movimentos, que vai ser a música clássica, marcado principalmente por Mozart, né? Salieri, tem até aquele filme que retrata um pouco da história dos dois, embora não seja muito correto em termos históricos. Mas surge esse movimento da música clássica, que era uma música como se fosse mais simplificada do que o barroco, certo? Então, se o barroco ele é marcado por algo que é muito estrondoso, por assim dizer, não estrondoso de grandioso, mas muito complexo, né? Aqui ele vai ser mais simplificado e agradável. E logo depois vem a música romântica, com Beethoven, né? E tudo mais. O Liszt, o Chopin, certo? Tchaikovsky, né? Que é maravilhosa as músicas de Tchaikovsky. Então, essa música romântica, onde o drama é colocado ali. É como se fosse uma mudança da simplicidade para o drama. Vai ser esses movimentos dessa época aqui apresentado. E também vai ter novos instrumentos se estabelecendo, como o piano, o baixo acústico, aquele violão gigantesco, né, que se toca com arco. A flauta transversal, ela sai de uma versão primitiva até virar aquele molde hoje que a gente tem, mais metalizado, ok? E os instrumentos, eles vai ter agora essa composição. Antigamente, por assim dizer, se bem que isso aqui já é antigo, né? Antes da música clássica e romântica, principalmente, as músicas elas eram compostas para ser algo mais de câmara, ou seja, poucos instrumentos para ser tocado em uma grande sala provavelmente de alguém que era muito rico, que tinha uma mansão e contratava esses músicos. Então era ali que era tocado aquelas músicas do período barroco. Mas conforme a música vai crescendo e a cultura vai crescendo e a classe média também vai crescendo mais, se constrói os teatros e os locais dos grandes concertos, né? Então agora vai ser muitos instrumentos sendo usados, muitos violinos, e violinos 2, e violas, né? E violoncelos, baixos aqui, a parte dos metais, as partes das madeiras e as partes das percussões aqui no fundo. Então essa coisa grandiosa que às vezes a gente vê quando procura música clássica, ela surge aqui, mas nesse período da música clássica e romântica, de fato, nesses movimentos. Ok? Então a música erudita ela vai se tornar mais acessível à classe média e por isso vai dar para fazer essa construção mais grandiosa, né? E essa apreciação musical. Lembra que até aqui a música não era gravada. Então se você queria ouvir música, ou você ia ouvir música muito folclórica, muito popular, né? Muito simples, ou se você queria ver algo mais complexo, erudito, por assim dizer, você ia ter que ir um desses concertos, desses grandes concertos que movia multidões, né? Muitos aí eram grandes popstars da época, né? Liszt era o popstar da época, por assim dizer. Alguns vão caracterizar assim num aspecto didático, certo? E na igreja, o que houve? Bem, oi. Não sei se você consegue ver aí na sua tela, mas está nos informando que falta 4 minutos, viu, para terminar. Falta 4 minutos para terminar? Pois eu acho que eu vou fechar e mandar os links novamente, né? Para não ter nenhum problema aqui no fechar de uma vez. Tudo bem, meus irmãos? Então vou interromper aqui e mando de novo. Se bem que tá perto de 9 horas, né? Mas tudo bem, eu vou mandar de novo o link, tá bom?
Só um instante, criando a sala. Ok, sala nova criada. E agora enviar os links devidos. Está o grupo de estudo. Link enviado. Esperar o retorno do pessoal. Ótimo, o povo aqui voltou, né? Então vamos voltar ao estudo. Eu tinha dito que eu ia até 9 horas e acabou de dar 9 horas. Queria só ver com vocês se eu posso continuar mais uns 10 minutinhos. O que me dizem? Dá certo? Que eu creio que dá pra gente concluir aqui em 10 minutos. Então, pronto. Então vou tentar fixar nesse horário aqui de 10 minutos, tá bom? Voltando, né? Eu tinha entrado para a questão da música na igreja. Bem, os irmãos Wesley, eles vão marcar bastante a questão do evangelismo e também a construção de hinos, certo? Então eles vão pensar em hinos que enfatizam a questão da salvação e também eles vão criar uma coisinha muito importante, muito comum a nós, que é o refrão, né? Então, se você percebeu, a música de Lutero e de Bach, eles não possuem refrão. São músicas que termina aquela melodia, volta para o início da melodia e vão cantando estrofes. Mas não tem refrão entre uma estrofe ou outra. Já aqui Charles Wesley vai inovar trazendo esses refrões. Por quê? Porque eles saíam de lugar em lugar evangelizando. Então tinham que ter canções em que as pessoas pudessem aprender rápido. E o que ajuda a aprender rápido? Um refrão. Né? Eu posso não pegar as estrofes de uma vez só, mas o refrão eu consigo decorar e aí todos nós cantamos juntos, certo? E aqui a música inglesa de hinos, né? A produção de hinos no continente inglês, no país inglês da Inglaterra vai crescer. Então muitos hinos vão surgir, que são basicamente os nossos hinos tradicionais. E Meu bem, oi. não tá aparecendo. Perdão, meus irmãos, eu esqueci de compartilhar a tela, né? Ok, voltando aqui, compartilhar. Perdão pelo o erro aqui. Pronto, agora creio que está aparecendo, deve estar carregando, né? Creio que agora apareceu. Ok, e também nós vamos ter missionários que vão trabalhar em traduzir esses hinos para nós. Então, os hinos que nós temos em português foi muito trabalho desse senhor, que está aí na foto, que é o William, e também um outro que era Salomão Luiz Ginsburg. Eles começaram a traduzir hinos para o português, adaptando os hinos ingleses, né, para o nosso idioma. Basicamente, os hinos do cantor cristão, do HCC, de outros inários, foram muito feitos. O trabalho inicial foram feitos por esses dois homens, certo? Que trouxeram essa herança para nós, né? Aqui está 2 exemplos de hinos. Sou feliz com Jesus e creio observar. Eu vou mostrar só um, que esse aqui foi traduzido pelo próprio William, certo? E aqui eu peguei ela numa versão mais grandiosa dessa canção, bem complexa, para tentar reproduzir, de certa forma, a música romântica, né? Bastante drama, assim, bastante emoção ali sendo executada, ok? Então vamos ouvir essa execução. Não vou botar o hino todo, mas você pode procurar no YouTube. Sou feliz, né?
você deve encontrar ali, porque esse hino todo para ser cantado nessa versão vai demorar 7 minutos e 33 segundos. Então não dá certo, né? Veja, então, os hinos que surgiram, bem conhecidos por nós, mas aqui eu quis escolher uma versão que usa bastante desses instrumentos que eu mostrei do período. Então você vê um pouco dessa dinâmica, a dinâmica na música, né, bem marcado. Aqui as mulheres começaram de uma forma bem angelical, com os instrumentos. Depois os homens entram dando mais força ao coro, né, ficando mais alta a música, mais forte, mais instrumentos. Algum escapa por ali e volta. Então seria mais ou menos essa ideia de uma música mais romântica e um hino clássico da nossa tradição, bem conhecido por nós e que surgiu nesse período, certo? Dos hinos ingleses, né? E aqui, com certeza, os calvinistas cantavam porque foram eles que escreveram, os puritanos, né? Os descendentes dos puritanos, nós, batistas, presbiterianos e outros movimentos, ok? E a igreja, então, chega aí o último momento, né? A igreja na modernidade. Aqui é uma foto do Cibima, o seminário onde eu me formei, né? Um culto lá, ok? Então, marcado por esse século XX e o século XXI. Então, o que houve na nossa época, nesse período aí? Houve as duas grandes guerras, né? Muita mudança no mundo. Aqui no Brasil também houve a ditadura militar, depois houve Guerra Fria e houve também a revolução decorrente disso, tanto cultural como sexual. Então, foram características bem marcantes da época, né? Muitas guerras, muitas dificuldades e depois caracterizado muito por essa revolução libertina. É aqui que a questão de tradicionais e mais contemporâneos vão se acirrar também, né? Nessa discussão de música sacra e música mais secular. Mais adiante eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Quais foram as características então da igreja? Houveram muitos movimentos, como os fundamentalistas, em respostas à neo-ortodoxia e ao liberalismo, certo? Vai ser o grupo onde muitos batistas fizeram parte, né? Os batistas regulares, eles surgem aqui durante esse movimento, que era justamente ajudando e produzindo esses livretos que estão aí na foto, defendendo as doutrinas básicas, por exemplo, a doutrina da encarnação de Cristo, né? Que ele veio da Virgem Maria, no caso que ela era virgem, né? Nessa época, nasceu de forma virginal e tudo mais. Então era isso que os fundamentalistas, quando surgiram, defendiam, as verdades centrais das escrituras, né, em resposta ao movimento liberal do século passado e à neo-ortodoxia que tinha surgido nesse momento. Também houve o neocalvinismo, ali mais pensando em Holanda, né,
onde se trabalhava essas questões mais políticas e culturais. Houve o surgimento do pentecostalismo, os pentecostais surgem nesse período, e também igrejas emergentes, que não queria nada com nenhuma denominação, mas independentes totalmente, né? Não queria nenhuma ligação histórica. E também o Labri, que seria a aplicação do neocalvinismo na América do Norte, marcado muito por Francis Schaeffer. E heresias também surgiram, como o neopentecostalismo, que vai ser a terceira onda do pentecostalismo, de acordo com algumas literaturas, que é mais enfatizados nessas questões de agora, né? Batalhas, tomar posse da bênção, vitória financeira, física, curas, né? Então, uma ênfase exagerada nessas questões. E a neo-ortodoxia, que seria uma adaptação do liberalismo para a igreja. Então, Jesus vai voltar, mas isso é só um sentimento de esperança que você deve ter. Jesus ressuscitou, mas só no seu coração, não que ele tenha ressuscitado de fato, mas é o simbolismo que isso carrega. Então, é mais enfatizado nos símbolos do que na realidade dos fatos. Por isso que os fundamentalistas surgem, né? Para dizer, olha, essas coisas são fatos, factuais, verdade. Não apenas tem o seu efeito didático e simbólico que eles apresentam, mas também é verdade, certo? Então, foi o que surgiu aí nesse aspecto. Surgiu o Sibima, né? Esse aqui foi de uma aula que eu dei para os irmãos de lá, então marquei aí. O Sibima surge nessa época, no meio dessas coisas. E também o surgimento das mídias, que trouxe conhecimento vasto e de fácil acesso a todos nós. E o choque cultural, pois houve muita revolução nessa questão. E isso gerou choque dentro da igreja também. Como lidar com essa nova cultura que se apresenta agora na minha frente, né? Então isso gerou um choque grande no meio da igreja. Em relação à música, na cultura nós vamos ver muitas coisas surgindo. Na música erudita, por assim dizer, ela ganhou um teor mais filosófico. Ou seja, ela começou a entrar naquelas coisas que quando a gente tenta ver de música erudita e a gente acha muito estranho, né? Porque a música ela deixou de ser construída para ter essas questões mais românticas, clássicas ou barrocas, e elas foram construídas para questionar esses padrões, para desconstruir esses padrões, para chocar mesmo, para algo, para levar você a filosofar, né? Por que essa música não me agrada? Então era essa a ideia. Ou então lhe chamar para uma experiência social. Então tem uma música aí que é famosa, que eu acho que é 4 minutos e 33 segundos, onde se tem uma partitura e ela toda marcada por pausas. Na pausa, na partitura, você não toca nada, é como se fosse o respiro, né? Um silêncio musical. Então posso estar tocando aqui tan 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 pausa. Tan 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 pausa, não toco nada, entende? Então tem uma música que é 4 minutos assim, só de pausa. Porque o autor queria chegar em você para você prestar atenção no barulho ao redor, né? Aí, então a música erudita ela toma esses vieses mais filosóficos, ideológicos, por assim dizer. Mas a música popular ela basicamente explode. No mundo mais mundial, pensando mais norte-americano e inglês também, né? Vai surgir o soul, o blues, o jazz, o rock, o pop, o reggae, o rap, a música eletrônica, né? Essa música mais de multidão e de show, praticamente. E aqui o Brasil também vai ter os seus movimentos populares musicais, como o axé, a bossa nova, o forró, o funk, o MPB, o pagode, o samba, o sertanejo e muitos outros. Então a música ela vai ganhar essa dimensão mais de show, que reúne multidões, né? Onde um grupo musical é levado ao status de ídolos, de grandes popstars, de grande banda, de músico, de grandes músicos, certo? Os instrumentos eletrônicos eles vão surgir, a indústria musical com isso, que ajuda a alastrar a música, né? E a popularidade da música a todos. Antigamente, como eu tinha dito, se você queria ouvir boa música, você tinha que ir para um concerto ou você tinha que ir para a igreja. Era onde você ia encontrar. Ou então em alguns pequenos grupos musicais, né? Que se reuniam e faziam aquela música popular. Já aqui, com o surgimento das músicas eletrônicas e a indústria musical, você tinha um registro das músicas nos LPs, depois CDs e tudo mais, né? E bem como uma dimensão maior da música. Então, uma música de rock que reunia essa multidão que está aí na foto, ela só era possível por conta das músicas, dos instrumentos eletrônicos, que conseguiam amplificar o som muito, né? Para as pessoas lá de longe poder ouvir aquele som sendo tocado. Então, isso mudou a dinâmica de como a população consome, por assim dizer, ou interage com a música. E os meios de propagação, então, obviamente, foram
amplamente divulgados. O rádio, a TV e a internet se tornaram meios bastante importantes para o alastramento da música, né? Antes, se você queria aprender música, você tinha que ir no conservatório, você tinha que ir na igreja para aprender música, né? E para ouvir música. Agora não, por meio desses instrumentos você consegue aprender música até de casa, né? E na igreja, o que houve? Como houve essa revolução cultural, musical e industrial da música, então a indústria também chegou para o mundo cristão a respeito de música. Então surgiram bandas cristãs, começaram a surgir shows gospels, os super cantores, né? Então essas pessoas começaram a entrar em evidência. E aí essa questão dos tradicionais e dos contemporâneos se arrastaram, essa questão do secular e profano se acirrou mais ainda. Porque antes você tinha uma questão mais congregacional, mais ali simples, de igreja, e agora nós temos uma coisa mais espetacular, onde se tem aquela figura, né, que canta muito, onde se tem essas muitas luzes, esses instrumentos mais estridentes, né, esses estilos musicais frutos da revolução cultural e sexual também, e aí surgem problemas com alguns movimentos musicais, como por exemplo o rock, porque o lema do rock era o que? Era sexo, drogas e rock and roll. Então, para um cristão daquela época, aquilo ali era muito escandaloso, né? Como assim? Sexo, droga e rock and roll? Seria hoje o que é o funk para nós brasileiros, né? Algo impensável, tocar funk na igreja. Naquela época era assim também. Então, essas coisas se acirraram muito forte. E para poder alcançar as grandes massas, também a letra da música ela foi diminuída, certo? Elas saíram de um conteúdo mais denso, teologicamente denso, para entrar em aspectos mais de mantras, né? Muitas palavras repetitivas ou apenas a experiência musical sendo tocada por si só. Então, se queriam muito mais levar a pessoa pela batida da música do que pela letra. É como se o estilo musical ela sobrepujasse, ficasse acima da letra. Então, essa é uma questão que ainda hoje está em discussão. Outro aspecto vai ser a da espiritualidade versus o emocionalismo. Então, quando a gente pensa em alguns movimentos que aderiram muito a esse estilo mais de show, de música, os neopentecostais, os pentecostais, né, e muitas outras igrejas que foram atrás, muitas vezes a gente percebe um problema de confundir a espiritualidade com as emoções. Então, se eu me arrepiei, é porque o Espírito Santo está falando comigo. E não é simplesmente porque a música ali me tocou de alguma forma. Então a música, de certa forma, estava maquiando, manipulando as emoções dos ouvintes e aquilo sendo confundido com a espiritualidade. E também vai surgir o conflito entre a partitura e as simplificações, né? As músicas são bem mais simples. Eu me lembro até de uma piada que eu vi uma vez no Instagram, onde uma página lá sobre música cristã botou assim 3 acordes. Aí que música cristã você consegue cantar com esses 3 acordes? Aí um bocado de gente comentando, várias músicas, né? Ou seja, foi algo extremamente simplificado. Antes nós tínhamos esse aspecto mais de partitura, né? E agora são acordes no violão e você não sabe muito bem, você tem que ficar ouvindo a música e tentando pegar ali de ouvido. O que ajudou bastante, porque é mais fácil de aprender. Mas também a gente perdeu esse contato com a partitura e até mesmo o uso de alguns instrumentos, para ficar mais nesse molde mais de banda, né? Bateria, baixo, guitarra, teclado. E aqui nós temos 2 exemplos que a gente poderia marcar dentro dessa questão musical. Aqui é um hino do pastor Jaime, que ele escreveu, baseado em Colossenses, que segue mais essa estrutura mais tradicional, por assim dizer, né? Preocupado com o conteúdo teológico, ainda seguindo o molde de partitura, né? Ainda vindo muito dessa tradição mais clássica, ok? E trabalhando esse aspecto, que permeou muitas igrejas, né? Então eu vou colocar aqui para tocar um pouco, para aqueles que não conhecem poder ouvir um pouco. E depois nós vamos para um outro lado que já segue esse aspecto mais contemporâneo, por assim dizer.
ok? E no aspecto mais contemporâneo, para assim dizer, nós temos uma música também baseada em Colossenses 1, que é do Projeto Sola. Só que agora eu estou vendo o horário e eu disse que ia até 9h10, já é 9h19, né? Então não quero pegar o tempo dos irmãos. Mas é uma canção bem conhecida, então acho que eu não preciso colocar aqui, né? Ou vocês querem ouvir? Um tempo de resposta. Pronto, certo. Para ver o contraste, né? Ok, vamos ouvir um pouco. Ok, cortei aqui, né? E então a gente vê também essa expressão. Perceba que o hino do Pastor Jaime, ele usa mais instrumentos mais tradicionais, não tão eletrônicos, né? E a música do Projeto Sola já é uma música mais de banda, né? Então tem a bateria e instrumentos eletrônicos sendo usados ao fundo para criar a atmosfera. Teria várias outras coisas para comentar, mas como o nosso tempo já está se encerrando, é basicamente esses dois movimentos que surgem, né? Que por vezes vão conversar e convergir, outras vezes vão divergir, e faz parte da discussão atual, certo? Eu poderia ficar apontando aqui coisas, mas o nosso tempo já não nos permite. Então me deixe fazer pelo menos algumas aplicações, né? Como eu sempre gosto de fazer. O que a gente pode aprender aqui, do que devemos saber, sentir e fazer, certo? Basicamente, nós devemos entender que ao longo dos séculos, cristãos de todo o mundo se esforçaram a desenvolver louvores ao Senhor, e também somos chamados ao mesmo, né? Então, ao longo de todos esses anos, a gente viu diferentes formas de expressão, de evolução musical ou de simplificação musical, o que quer que seja, mas os cristãos sempre se dedicaram a louvar a Deus, e nós, hoje, também devemos fazer essa mesma coisa, buscar louvar a Deus, cantando, desenvolvendo música para a glória dele. Isso é o que a gente pode aprender com os nossos irmãos. Sentir. Incline as suas afeições a valorizar a nossa herança musical e a dialogar com a cultura atual. Eu acho triste um pouco dessa discussão, né, da música tradicional e da música contemporânea, quando eles levam para as preferências pessoais. Ah, não, eu quero a música tradicional porque eu gosto desse estilo, ou outro porque não, eu gosto desse outro estilo. E aí, às vezes, a gente perde um ou outro e não sabe como encaixar essas coisas e valorizar tudo que está sendo produzido para a nossa edificação, né? Então é importante a gente saber dialogar, criticar amorosamente qualquer um dos lados que seja, saber desenvolver o porquê que você prefere um determinado estilo ou não, e não simplesmente reduzir a gostos ou simplesmente dizer, a Bíblia não condena, então está liberado, né? Então às vezes falta um certo carinho e um cuidado com o que nós herdamos e também com a cultura que se faz presente. A gente tem que fazer algo com essa cultura, né? Não pode simplesmente ignorá-la, certo? Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas, valorizar o que temos e também saber dialogar com a nossa cultura atual. E, por fim, fazer, né? Dedique-se a aprender, desenvolver e estimular música cristã
em sua congregação, com ordem, decência, beleza, teologia e comunhão. Esses foram os esforços dos reformadores, seja de uma forma mais tradicional, como os calvinistas, né, bem mais simplistas, seja de uma forma mais complexa, como Lutero e os que vieram depois dele, seja a questão contemporânea que nós temos hoje, de uma música mais eletrônica ou de uma música mais estilo inário, mais tradicional, por assim dizer, que nós possamos aprender a fazer música para a glória de Deus, né? Aprendendo a cantar, aprendendo a tocar, aprendendo a construir música, sempre trazendo esses elementos de ordem, decência, beleza, teologia e comunhão. Amém? Amém, queridos. Eu vou orar então para encerrar, e caso alguém queira fazer alguma pergunta, se sinta à vontade, certo? Só vou orar aqui e pausar a gravação. Então aqueles que quiserem perguntar algo, se sinta à vontade para estar escrevendo aí ou para depois abrir o microfone, ok? Oremos. Senhor amado Deus, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Acabei me estendendo um pouco, eu te peço perdão por não conseguir condensar tanto conteúdo, mas espero que isso possa ter despertado os irmãos a pensarem um pouco mais a respeito do louvor e principalmente a desejarem ardentemente te louvar todos juntos em uma só voz para adorar o teu nome, pois tu és digno de toda a beleza, de toda a produção musical da nossa parte. Então nos ajuda nisso, a nos dedicar a te amar, a valorizar o que nós temos e a produzir coisas que glorifiquem a ti. É o meu pedido, Senhor. Sei que meus queridos irmãos, os dá uma boa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém.